Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo tranquilo. Estamos voltando aí para mais uma aulinha de geografia, uma aula no qual nós hoje iremos trabalhar com o nosso capítulo 14 do livro, é isso mesmo. Estamos quase acabando, né? Vão faltar só 2 capítulos. E nesse capítulo 14 nós vamos falar sobre as cidades, né? A gente começa a trabalhar aqui a questão do espaço urbano, da urbanização. E aí nós vamos ver um pouquinho aqui nessa aula como as cidades são diferentes, como as cidades podem surgir, ou ainda nós podemos ver sobre uma questão de centro e periferia dentro do meio urbano, tá bom? Então, vamos lá. A gente pode pensar que as cidades, né, elas podem ser diferentes umas das outras por vários motivos. As cidades não são iguais. Vocês já devem ter visitado outros lugares aí que não Belo Horizonte, né? Vocês já podem ter ido para Contagem, Betim, vocês podem ter ido para outras cidades fora de Minas Gerais, tenho certeza disso. Então as cidades, elas podem ser e são, na sua grande maioria, bem diferentes uma das outras. E eu falo que elas são diferentes uma das outras porque algumas cidades têm mais pessoas do que outras, algumas cidades o tamanho é maior do que outras, né? Algumas cidades têm algumas atividades econômicas mais importantes do que outras, né? Uma cidade, por exemplo, ela é famosa por lá ter artesanato, mas uma outra cidade pode ser muito famosa porque lá você encontra vários produtos eletrônicos, né? Uma cidade ela pode ser muito conhecida por conta da sua história, pelos símbolos, pelas construções históricas que tem lá. Outras cidades podem ser conhecidas porque elas têm obras muito modernas, muito tecnológicas. Algumas cidades são conhecidas também por ter uma diversidade de paisagem natural muito grande, né? Tem cidades que você vai para algumas cidades para poder ir na cachoeira, para poder ir numa lagoa, para ir numa praia, por exemplo. Então as cidades elas são bem diferentes uma da outra. Então é importante, primeira coisa, nós falarmos aqui rapidamente que cidade, pessoal, né? A gente geralmente vocês devem ouvir falar muito aí, ó, cidade e município, né? Só lembrar, cidade a gente utiliza para falar cidade para falar da área urbana de um local. E quando a gente falar município, nós estamos falando da área urbana e da área rural daquele lugar, tá? Então, um exemplo Sarzedo, né? Tem lá o município de Sarzedo. Quando eu falo município de Sarzedo, eu estou falando da área urbana de Sarzedo e da área rural. Aí quando eu falar da cidade de Sarzedo, eu estou falando só da área urbana, tá bom? Só um detalhe aí. Bom, algumas cidades, como eu falei, então elas podem ser muito conhecidas pelas coisas que aconteceram na história nela. Algumas cidades podem ser conhecidas por suas belezas naturais, tá? Outras pelo seu comércio, outras porque são cidades que têm muitas indústrias, cidades que têm muitas escolas, tá? E essas definições, tá? Essas características que a gente consegue observar em algumas cidades é o que nós chamamos de funções das cidades ou funções urbanas, tá? Porque cada cidade ela tem uma característica que marca mais ela. Então aquela cidade é como se ela tivesse se especializado naquilo, é a sua função, tá bom? E aí nós vamos ver aqui alguns exemplos hoje dessas funções das cidades, das funções urbanas, tá bom? Olha para vocês verem que legal aí, por exemplo, né? Todas as imagens eu tirei do livro para não ficar muito diferente para vocês. Eu tenho cidades aí que podem ter como função serem cidades históricas. Ah, professor, então é isso que você está falando? Olha aqui, algumas cidades podem ser históricas. Cidades históricas.
Qual que é a função dela, então? Elas possuem construções antigas, construções importantes para a história de um país, de algum lugar, tá? Elas têm prédios públicos, aquelas cidades que têm igrejas antigas, que muitas são consideradas patrimônio histórico, patrimônio e cultural, tá? Nessas cidades históricas aconteceram muitos eventos importantes da história do Brasil. E aí nós temos alguns exemplos, né? Ouro Preto, Tiradentes, essa imagem aí, ó, a cidade de Paraty, Mariana, né? São muitas cidades que são históricas. Então a função urbana, ela tem o quê? É uma cidade histórica. Você vai lá para resgatar a história, para ver sobre a história. Mas eu posso ter cidades também, né? Que são cidades chamadas de cidades. Olha qual que é a função dessa aqui. Essa aqui talvez é a que vocês mais conheçam. Turísticas. Então, as cidades elas podem ter como função serem cidades turísticas. O que eu quero dizer? Aquelas cidades que atraem muitas pessoas para visitá-las, seja por suas paisagens, seja aí pelos seus edifícios históricos, seja pelos seus eventos culturais. Então, uma cidade ela pode ter como função urbana ser uma cidade turística. Por exemplo, uma cidade ela pode ser turística e histórica ao mesmo tempo? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Uma cidade ela pode ter mais de uma função urbana. Ela pode atrair as pessoas, né, pelos seus prédios. Ela atrai muitas pessoas para visitar esses prédios. Por exemplo, Ouro Preto. É uma cidade muito antiga. Então ela atrai muitos visitantes para conhecer sobre a história de Ouro Preto, sobre a história de Minas Gerais. Então ela é uma cidade turística e ao mesmo tempo uma cidade histórica, porque tem prédios, coisas muito antigas. Tá bom? Então olha lá, vamos ver mais. Essa aqui, ó. Nós temos uma pertinho da gente aqui, ó. Essa aqui, né? Mas depois eu falo dela. Nós temos aqui a chamada cidade... Qual que é a função dessa aqui? Tananana. Dá para ver um barco aqui. Então, ela é uma cidade portuária. Portuária. Então, existem as cidades portuárias. Por quê? São aquelas cidades que se localizam geralmente no litoral e elas possuem grandes portos. Tá? E esses portos aí são responsáveis por receber muitos navios, né? E esses navios deslocam pessoas, deslocam mercadorias para vários lugares do país ou até mesmo lugares do mundo, né? Nós temos como exemplo a cidade de Santos, nós temos lá o porto lá de Itaqui, no Maranhão, São Luís do Maranhão, né? Então, olha aí, essa imagem, cidade de Paranaguá, né? Um dos maiores portos que tem no país. Então, são cidades aí, geralmente não, tem que ser uma cidade no litoral, né, e que tem um porto muito grande, que acaba recebendo muitos navios, muitas pessoas por conta disso. Vitória, né? Porto de Tubarão, em Vitória, acaba recebendo muitas pessoas e mercadorias, tá? Agora, essa outra do lado aqui é uma cidade que a gente tem pertinho da gente aqui, ó, porque algumas cidades podem ter como função serem cidades industriais. Uai, eu já ouvi falar nisso aí, eu tenho até um bairro que chama Cidade Industrial, que fica em Contagem Industrial. Olha isso, algumas cidades são industriais, tá? O que quer dizer isso? São aquelas que desenvolvem, são cidades, né, que se desenvolvem por conta de uma indústria ou de várias indústrias que estão ali para produzir bens, produzir mercadorias, tá? E aí elas acabam surgindo, essas cidades, por conta das muitas indústrias que ele tem. Contagem é um exemplo disso, tá? Contagem, aí nós temos muitas indústrias, né? E aí a cidade se desenvolveu por conta disso, tá ok? Mas eu tenho mais funções para cidades, olha aí. Eu tenho aqui, essa cidade aqui, ela tem a função de ser uma cidade, eu posso ter cidades que são universitárias. Que, professor? Cidades universitárias?
Quer dizer que a cidade está estudando? Não, são cidades que possuem universidades, que recebem um grande número de estudantes, tá? Essas cidades que recebem muita gente para estudar, né? E tem aí muitas escolas, muitas universidades, são chamadas de cidades universitárias, tá? Então essas cidades elas acabam atraindo alunos, né, estudantes do Brasil inteiro, por exemplo, às vezes até de outros lugares do mundo, que vêm para essas cidades, que vão, né, para essas cidades só para estudar. Por exemplo, Ouro Preto. Olha só, Ouro Preto é uma cidade turística, é uma cidade histórica e é uma cidade universitária também, porque lá tem a Universidade Federal de Ouro Preto, que atrai muitos estudantes para lá. Nós temos Viçosa, por exemplo, no interior de Minas, que é uma cidade universitária. Aí na imagem nós temos Campinas, em São Paulo, que é muito conhecida por conta da universidade, né? E aí acaba atraindo muitos estudantes. Então olha quantas funções uma cidade pode ter. Nós temos também, essa aí vocês já ouviram falar bastante, ó, algumas cidades... Quem já foi nessa aí, né? Quem é católico conhece. Tem algumas cidades que são religiosas. O que eu quero dizer isso? É aquelas que apresentam um templo religioso, uma igreja, né, alguma coisa muito famosa que recebe muitos visitantes ao longo do ano, né? Principalmente quando tem alguma data comemorativa daquela religião, aí essas cidades acabam recebendo muitas pessoas por conta dessa data religiosa. O exemplo da foto aí, nós temos Aparecida, né? A cidade de Aparecida do Norte, tá? Que fica lá em São Paulo, e ela recebe muitos visitantes por conta, né, da religião, aí, do catolicismo. Ouro Preto também é uma cidade religiosa por conta das suas igrejas, muitas pessoas vão para lá. Olha quantas funções uma cidade pode acumular. Então, uma cidade ela pode ter aí várias funções? Pode, tá? Mas uma cidade sempre vai se especializar mais, ela vai ter uma característica que acaba sobressaindo em relação a ela, tá bom? E geralmente, pessoal, dentro das cidades, né, as cidades, né, elas são formadas por duas partes. Geralmente uma cidade é formada pelo centro e pela chamada periferia. O centro é onde está a maior parte do comércio, onde estão geralmente os bancos, o correio, os maiores hospitais, as maiores escolas, os maiores cartórios. Tá? Eu tenho mais ônibus, mais meios de transporte, onde tem muitos pontos de táxi, muitos pontos de ônibus. Esse geralmente é o centro, é a parte central de uma cidade. Tá? A parte central possui muitas casas, muitos prédios, é uma área mais valorizada, tá bom? Dentro de uma cidade. Já a outra parte de uma cidade é chamada de periferia. E a periferia é aquele lugar mais distante do centro, tá? Na periferia, apesar de ter comércio, apesar de ter ônibus, essas coisas, né, tem menor número do que no centro. As pessoas que moram na periferia, geralmente elas têm que recorrer ao centro atrás de algum serviço, atrás de alguma estrutura ou infraestrutura que elas não têm nas periferias. Em muitas cidades, tá? Em muitas cidades, a periferia aí, né, ela possui menos serviços, e, portanto, é onde ficam geralmente, isso vai variar de cidade por cidade, né? Mas é geralmente onde fica a população de menor renda, porque morar na periferia é mais barato. Geralmente nas periferias é onde nós temos as habitações mais precárias, né, como as favelas, por exemplo, geralmente ficam nas periferias, porque essas pessoas não têm condição de construir moradias, né, em locais mais seguros, ou de comprar terrenos, de comprar casas nos centros, tá, na parte central da cidade, que costuma ser bem mais caro. Tá? Olha essas imagens aí, a diferença entre os dois locais. Você vê aqui, olha, os prédios, né? Muitos prédios pintados, bem arborizado, rua, né? Avenida. Agora olha essa imagem aqui, né? Nós temos a periferia, olha,
né, do mesma cidade, olha, centro de Campinas, olha a periferia, as casas, né, ocupando morro, esse morro aqui tem perigo de deslizamento na época de chuva, por exemplo. Aqui não tem todos os serviços que nós vamos encontrar no centro. Muitas vezes aqui ainda não tem rede de esgoto, ainda não tem ruas pavimentadas, não tem hospital aqui para atender todo mundo, às vezes não tem escola para atender todo mundo, tá? Não tem energia elétrica. Então, as periferias elas sofrem muitas vezes com essa deficiência por possuir menos serviços disponíveis do que nas áreas centrais. Tá bom? E por fim, pessoal, a gente pode entender uma cidade também que vários motivos levam uma cidade a surgir. Vários motivos levam ao surgimento de uma cidade. No Brasil, grande parte das cidades elas surgiram a partir de um povoado, de uma vila, em uma região, tá? Que, de certa forma, oferecia alguns recursos naturais para essas pessoas ou para as indústrias. E aí dali as pessoas começaram a juntar, foram surgindo algumas cidades no Brasil. Outras cidades se desenvolveram porque chegou em um determinado lugar, muitas pessoas mudaram para um determinado lugar, né, procurando serviço, procurando emprego, e ali fez surgir uma cidade, por exemplo. Assim, quando essas cidades elas surgem de forma dessa forma, né, a gente chama ela de cidade espontânea ou cidade natural, pois a organização do espaço, o crescimento, o surgimento da cidade, ela aconteceu sem nenhum tipo de planejamento. As pessoas começaram a juntar naquele lugar e dali surgiu uma cidade, tá? Só que nós podemos encontrar também no Brasil e no mundo muitas cidades que são planejadas. O que acontece? Essas cidades, elas desde o início ali, elas foram, antes das pessoas ocuparem, ela foi planejada às vezes para ser a sede de um estado, né? E aí, ou para a sede de um país. E aí essas cidades, né, vão crescer, elas vão surgir primeiro num papel, num projeto. Alguém vai desenhar, a cidade vai ser assim, assim, assado, né, em uma determinada região. Aí depois eles constroem a cidade e para lá vão morar as pessoas, tá bom? E aí, é claro, as cidades planejadas também vão receber um grande número de pessoas que passam a trabalhar e viver nela, né, povoando. Exemplos de cidades planejadas no Brasil: Brasília, né, onde o Distrito Federal, né, onde está a capital do nosso país, é uma cidade planejada, né, ela foi feita no papel. Belo Horizonte é uma cidade planejada. Claro que Belo Horizonte cresceu, Brasília também cresceu muito mais do que o seu planejamento inicial, né? Mas são cidades aí, são exemplos de cidades planejadas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de todos e não deixem de me procurar. Tchauzinho. E até aula no sábado. Vocês têm aula no sábado essa semana. Tchauzinho. Valeu.